Você está prestes a ver algo que pode mudar completamente o futuro dos carros. Durante mais de 100 anos, o motor a combustão desperdiçou a maior parte da energia que consome. Mais de 60% simplesmente vira calor e é perdido. As maiores montadoras do mundo tentaram resolver isso. A Toyota chegou perto. Mas agora, uma montadora chinesa afirma ter quebrado o maior limite da engenharia automotiva, um motor com mais de 46% de eficiência térmica, capaz de rodar mais de 2.000 quilômetros com um único tanque, sem correias, sem perdas e funcionando de uma forma completamente diferente de tudo o que você já viu. Mas aqui está o que ninguém está te contando. Esse motor não foi feito para ser mais forte, ele foi feito para ser perfeito. E quando você entender como ele realmente funciona, vai perceber que isso pode ser o começo do fim dos motores tradicionais como conhecemos. E talvez explique por que gigantes como a Toyota, Volkswagen e outras montadoras estão correndo contra o tempo. Porque isso não é apenas uma evolução, é uma revolução. E agora eu vou te mostrar exatamente como esse motor funciona e por que ele está assustando toda a indústria automotiva. Tudo começa com uma afirmação que pode incomodar muita gente, principalmente os apaixonados por carros. O motor a combustão, essa tecnologia que domina as ruas há mais de um século, sempre foi extremamente ineficiente. Desde que Nicolaus Otto criou o primeiro motor de 4 tempos, lá em 1876, os engenheiros vêm travando uma batalha que, até pouco tempo atrás, parecia impossível de vencer. As próprias leis da física. E a verdade é dura. Em um motor a gasolina comum, a maior parte da energia do combustível simplesmente é desperdiçada. Sim, desperdiçada. Durante décadas, a indústria automotiva aceitou algo chamado de regra dos terços. Funciona assim: um terço da energia vira calor e vai embora pelo escapamento. Outro terço é perdido no sistema de arrefecimento, só para evitar que o motor derreta. E apenas um terço realmente move o carro. Ou seja, durante mais de 100 anos, nós dirigimos máquinas que aproveitam cerca de apenas 30% do combustível que consomem. Todo o resto vira calor. Mas então, no começo dos anos 2000, a Toyota decidiu desafiar esse limite. Com o lançamento do Toyota Prius, eles começaram uma verdadeira revolução silenciosa. A marca refinou o famoso ciclo Atkinson, reduziu perdas internas, melhorou cada detalhe do motor e conseguiu algo que parecia impossível: 38% de eficiência, depois 40% e finalmente 41%. Naquele momento, o mundo automotivo acreditou que esse era o limite máximo. Engenheiros, especialistas, fabricantes, todos diziam a mesma coisa: ultrapassar os 40% em um carro de rua seria caro demais, complexo demais, praticamente impossível. Parecia o fim da evolução, mas enquanto o mundo começava a aceitar esse limite, algo estava acontecendo do outro lado do planeta. Na China, os engenheiros da BYD não estavam tentando abandonar o motor a combustão. Eles estavam tentando aperfeiçoá-lo ao extremo. Eles não queriam apenas melhorar, eles queriam quebrar o limite. O resultado foi um sistema que mudou completamente o jogo, o novo conjunto híbrido DM-IMUS 5.0. Esse sistema alcançou impressionantes 46,06% de eficiência térmica. Isso não é apenas um número, isso representa uma quebra de paradigma, uma nova forma de transformar combustível em movimento. Na prática, isso permite que o carro rode até 100 km apenas no modo elétrico e alcance autonomias totais que até pouco tempo atrás pareciam impossíveis. Mas a pergunta é: como eles conseguiram isso? Como um motor moderno conseguiu ultrapassar um limite que parecia imposto pelas próprias leis da física? A resposta está em uma obsessão extrema por engenharia, e tudo começa em um lugar invisível para a maioria das pessoas, dentro da câmara de combustão. Existe um número que define tudo nesse motor: 16:1. Essa é a taxa de compressão, e no mundo dos motores, compressão é poder. Quanto mais a mistura de ar e combustível é comprimida antes da ignição, mais energia pode ser extraída. Mas existe um problema: se você comprimir demais, o combustível explode antes da hora. Isso causa o famoso batida de pino, e isso pode destruir completamente o motor. Para você ter uma ideia,
Um motor de Fórmula 1 trabalha com cerca de 13 ou 14 para 1. Um super esportivo trabalha próximo disso. Mas esse novo motor conseguiu atingir 16 para 1, algo que, até pouco tempo atrás, parecia impossível em um carro de rua. Então a pergunta que fica é: como eles conseguiram ultrapassar esse limite sem destruir o próprio motor? É exatamente isso que você vai descobrir agora. E o que está por trás dessa tecnologia pode mudar completamente o futuro dos carros que conhecemos hoje. É aqui que começa a parte mais impressionante dessa tecnologia. Em um motor comum, quando o pistão chega ao fundo do cilindro, a válvula de admissão se fecha imediatamente e a compressão começa. Simples, direto, previsível. Mas neste motor, as coisas acontecem de forma completamente diferente. A válvula simplesmente se recusa a fechar. Enquanto o pistão começa a subir para comprimir a mistura, a válvula ainda permanece aberta. Isso faz com que parte do ar e do combustível seja empurrada de volta para fora do cilindro. Sim, o motor literalmente devolve parte da mistura, e isso parece errado, parece desperdício, mas é exatamente aí que está o segredo. Esse processo permite separar duas coisas que nos motores comuns sempre estiveram ligadas: a taxa de compressão e a taxa de expansão. Na prática, o motor mantém uma expansão extremamente alta, mas reduz a compressão real para um nível seguro. Isso evita a detonação, evita danos internos e permite extrair muito mais energia de cada gota de combustível. Quando a ignição acontece, o pistão é empurrado por toda a extensão do cilindro, aproveitando praticamente toda a energia gerada. Nos motores comuns, quando a válvula de escape abre, ainda existe muita pressão lá dentro, energia que simplesmente é jogada fora, energia que vira calor, ruído, desperdício. Mas aqui é diferente. Este motor aproveita quase tudo. É como espremer uma esponja até sair a última gota. Só que isso cria um novo problema: potência. Ao expulsar parte do ar, a densidade da mistura diminui, e isso pode tornar a combustão instável. Se a queima for lenta demais, o calor escapa para as paredes do motor, e essa energia é perdida. O motor fica menos eficiente, menos potente, menos útil. Então os engenheiros encontraram outra solução genial. Eles criaram turbulência extrema dentro do cilindro. Mas não é uma turbulência qualquer, é uma turbulência controlada, intencional, precisa. Enquanto muitos motores são projetados para que o ar entre de forma suave e limpa, este foi projetado para fazer exatamente o contrário. O ar entra em um ângulo calculado, criando um movimento giratório extremamente rápido, como um pequeno tornado dentro do motor. Esse movimento mistura o combustível e o oxigênio de forma quase perfeita, em nível microscópico, e isso muda tudo. Quando a vela dispara, a combustão acontece quase instantaneamente. Não é uma chama que se espalha lentamente, é uma explosão rápida, uniforme e extremamente eficiente. A energia é liberada no momento certo, na intensidade certa, sem desperdício, sem perdas desnecessárias. Mas ainda existe outro inimigo: o calor. Com uma taxa de compressão tão alta, as temperaturas dentro do motor chegam perto do limite dos próprios materiais. Isso pode causar danos, pode gerar poluentes e pode reduzir a durabilidade do motor. Então, os engenheiros criaram outro sistema inteligente. Eles pegam parte dos gases de escape, resfriam esses gases e enviam de volta para dentro do motor. Parece estranho, mas funciona de forma brilhante. Esses gases resfriados funcionam como um absorvedor térmico. Eles ajudam a controlar a temperatura interna, protegem os componentes e permitem que o motor opere em níveis extremos de eficiência, sem comprometer a durabilidade. O resultado é um motor que consegue extrair mais energia, consumir menos combustível e operar em um nível que até pouco tempo atrás parecia impossível. E isso levanta uma questão importante: se essa tecnologia realmente cumprir tudo isso que promete, o que vai acontecer com os motores tradicionais? Eles estão com os dias contados? Ou isso é apenas o começo de uma nova revolução automotiva? Porque o que estamos vendo aqui pode redefinir completamente o futuro dos carros. Esse gás não queima, mas ele desempenha um papel crucial. Ele funciona como um verdadeiro absorvedor de calor dentro do motor. Durante a combustão, quando as temperaturas disparam, esse gás ajuda a suavizar os picos térmicos. Ele controla o calor,
protege os componentes e permite que o motor opere no ponto ideal de ignição sem risco de destruir os pistões. Isso abre espaço para algo ainda mais impressionante. O motor pode trabalhar com uma mistura mais pobre, ou seja, menos combustível e mais eficiência. Em um motor comum, isso seria extremamente perigoso. Poderia causar superaquecimento, falha interna e até destruição completa do motor. Mas aqui, essa estratégia funciona com segurança. É como aplicar tecnologia de carro de corrida em um carro de rua. Agora observe outra coisa. Se você olhar um motor tradicional, vai perceber que ele está cheio de componentes que roubam energia. Sim, roubam energia. O motor gira e ao mesmo tempo precisa movimentar o alternador, o compressor do ar-condicionado, a bomba d'água, a direção hidráulica. Tudo isso exige força, tudo isso cria resistência, tudo isso reduz a eficiência. Cada um desses componentes consome parte da potência que deveria estar movimentando o carro. É como se o motor estivesse trabalhando, mas parte desse esforço estivesse sendo desperdiçado internamente. Então, os engenheiros tomaram uma decisão radical. Eles eliminaram esses parasitas. Este é um dos primeiros sistemas produzidos em grande escala que praticamente não usa correias. Sem correias, sem polias, sem tensão mecânica desnecessária. O alternador tradicional desapareceu. Agora, quem gera energia é o próprio sistema elétrico do carro. O motor de partida também mudou. O sistema elétrico assume essa função de forma instantânea e silenciosa. O ar-condicionado não depende mais diretamente do motor. Ele funciona com energia da bateria. Isso significa que o ar continua gelando, mesmo com o motor desligado. A bomba d'água também evoluiu. Em carros comuns, ela gira de acordo com a rotação do motor, mesmo quando não é necessário. Isso gera desperdício. Aqui, ela funciona de forma inteligente, controlada eletronicamente. Ela opera exatamente no nível necessário, nem mais, nem menos. Resultado: menos perda de energia, mais eficiência, mais controle, mais desempenho. Mas existe um detalhe ainda mais profundo que poucas pessoas conhecem. A eficiência não depende apenas das grandes peças, ela depende também das pequenas interações invisíveis dentro do motor. Isso envolve a ciência do atrito. Cada movimento interno gera resistência, cada resistência gera perda de energia. Nos motores tradicionais, todo o sistema opera praticamente na mesma temperatura. É uma solução simples, mas não é a mais eficiente, porque diferentes partes do motor têm necessidades diferentes. Algumas áreas precisam estar mais frias, outras funcionam melhor, mais quentes. Então, os engenheiros criaram um sistema de resfriamento dividido. Agora, cada parte do motor opera na temperatura ideal. O cabeçote permanece mais frio, garantindo estabilidade na combustão, enquanto o bloco do motor opera em uma temperatura mais alta. Isso melhora o comportamento do óleo, reduz o atrito interno e aumenta ainda mais a eficiência. Cada detalhe foi pensado, cada perda foi combatida, cada desperdício foi reduzido, e é exatamente isso que permite que esse motor alcance níveis que antes eram considerados impossíveis. Agora, a pergunta é inevitável. Se essa tecnologia realmente entregar tudo isso, estamos presenciando o começo do fim dos motores tradicionais? Ou isso é apenas o primeiro passo de uma revolução muito maior? Porque quando eficiência, tecnologia e engenharia chegam nesse nível, nada mais permanece igual. Agora existe outro detalhe que faz uma diferença enorme e quase ninguém percebe: o óleo do motor. Sim, o óleo. Quando o óleo está frio, ele se torna mais espesso, mais pesado, mais resistente ao movimento. E isso cria atrito interno. Os pistões precisam fazer mais força para se mover. O virabrequim encontra mais resistência. E tudo isso significa perda de eficiência, perda de energia, perda de desempenho. Mas os engenheiros resolveram isso de forma extremamente inteligente. Eles mantiveram o bloco do motor funcionando em uma temperatura mais alta, de forma controlada. Isso faz com que o óleo fique mais fino, muito mais fino, quase como água. E quando isso acontece, os componentes internos deslizam com muito mais facilidade. O atrito praticamente desaparece. O movimento se torna mais livre, mais eficiente, mais preciso. Mas eles não pararam por aí. Existe outro detalhe técnico ainda mais impressionante. Nos motores tradicionais, o interior do cilindro usa revestimentos metálicos pesados. Isso aumenta a resistência, aumenta o peso e reduz a eficiência.
Neste motor, esse sistema foi substituído por um revestimento aplicado com tecnologia de plasma, uma camada extremamente fina, quase microscópica, mas incrivelmente resistente e extremamente lisa. Isso reduz o atrito ainda mais. Cada pequeno detalhe foi otimizado. Cada fonte de perda foi eliminada. Cada resistência foi combatida. Mas agora vem a parte que realmente muda tudo: a transmissão, ou melhor, a ausência dela, porque os engenheiros fizeram uma pergunta que ninguém teve coragem de fazer antes. E se o motor simplesmente não precisasse de uma transmissão convencional? Nos sistemas tradicionais existem engrenagens, eixos e componentes mecânicos trabalhando constantemente. Tudo isso gera atrito, ruído, perda de energia. Mas neste sistema, durante a maior parte do tempo, o motor a combustão nem sequer está conectado diretamente às rodas. Ele funciona como um gerador, produz energia, e quem realmente movimenta o carro é o motor elétrico. Isso muda completamente a forma como o veículo funciona. O motor a combustão pode operar sempre na faixa mais eficiente possível, sem esforço desnecessário, sem variações bruscas, sem desperdício. Enquanto isso, o motor elétrico entrega torque instantâneo, resposta imediata, aceleração suave, sem trocas de marcha, sem interrupções, sem atraso. A sensação é semelhante à de um carro totalmente elétrico, mas com uma vantagem enorme. O motor a combustão entra em ação quando necessário, garantindo autonomia muito maior. É o equilíbrio perfeito entre eficiência e desempenho, e isso levanta uma questão inevitável. Se esse sistema elimina perdas, reduz o atrito e melhora a eficiência em praticamente todos os níveis, estamos diante do futuro definitivo dos motores? Ou isso é apenas o começo de uma nova geração que vai mudar tudo o que conhecemos? Porque uma coisa é certa: depois dessa tecnologia, nada mais será como antes. E existe um momento em que esse sistema se torna ainda mais eficiente. Quando o carro atinge velocidades de estrada, algo muda. Um único sistema de embreagem entra em ação. Ele conecta diretamente o motor às rodas, sem engrenagens intermediárias, sem perdas desnecessárias, sem desperdício de energia. É uma ligação direta, precisa, extremamente eficiente. Mas isso é apenas parte da história. Outro avanço impressionante está no sistema de resfriamento. Nos motores elétricos convencionais, o resfriamento acontece externamente. É limitado e muitas vezes insuficiente em situações extremas. Mas aqui, o resfriamento acontece de forma direta. O óleo é aplicado diretamente nos componentes internos do motor elétrico. Isso permite remover o calor com muito mais eficiência. O resultado é impressionante. O motor consegue operar com mais potência, por mais tempo e com menos risco de superaquecimento. Isso significa mais desempenho e mais durabilidade. Mas os engenheiros foram ainda mais longe. Eles também eliminaram um dos componentes mais antigos e problemáticos dos carros: a bateria tradicional de chumbo, pesada, ultrapassada, com vida útil limitada. Em vez disso, foi adotada uma bateria moderna de fosfato de ferro e lítio, muito mais leve, muito mais durável e muito mais confiável. Essa bateria foi projetada para durar praticamente toda a vida útil do veículo. E existe um detalhe que mostra o nível de inteligência desse sistema. Se o carro ficar parado por muito tempo e essa bateria descarregar, a bateria principal automaticamente entra em ação e recarrega o sistema, sem intervenção, sem necessidade de ajuda externa, sem dor de cabeça. Isso elimina um dos problemas mais comuns que os motoristas enfrentam, mas existe outro desafio importante: o frio extremo. Temperaturas muito baixas podem reduzir drasticamente a eficiência das baterias, mas esse sistema utiliza uma tecnologia inteligente. Ele aquece a bateria internamente, de dentro para fora, sem desperdício de energia, sem esforço desnecessário. Isso garante funcionamento eficiente mesmo em condições extremas. E agora chegamos ao ponto mais importante. Isso não é apenas um novo motor, é uma nova forma de pensar, uma nova filosofia. Durante décadas, acreditou-se que o motor a combustão estava próximo do seu limite, que não havia mais espaço para a evolução. Mas essa tecnologia prova o contrário. Ela mostra que ainda existe espaço para inovação, que ainda existem formas de melhorar, que ainda existem formas de evoluir.
mas com uma diferença fundamental. O motor a combustão não é mais o protagonista. Ele se tornou parte de um sistema maior, um sistema mais inteligente, mais eficiente, mais avançado. O futuro não pertence apenas ao motor elétrico, nem apenas ao motor a combustão. Pertence à integração perfeita entre os dois. E isso levanta uma pergunta inevitável. Será que estamos vendo o início de uma nova era? Ou o fim definitivo dos motores tradicionais como conhecemos? Porque depois desse avanço, a indústria automotiva nunca mais será a mesma.